Ok, uma boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão nos assistindo. Estamos começando com muita satisfação a 12ª edição do Conversas Online, que é uma iniciativa do Projeto Semental, aqui de Olhão. E hoje, dia 26 de julho, o dia que está sendo lançada a entrevista, é o Dia dos Avós. E por isso o título dessa edição é Intergeracionalidade, Contributos para um Desenvolvimento Saudável. Eu tenho então a honra de conversar com a psicóloga Vera Martins, que é diretora técnica do Centro Social Nossa Senhora do Carmo, e é especialista em psicologia clínica da saúde e também possui especialização em psicogerontologia. Vera, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda aqui ao Conversas Online. Olá, Roberto. Olha, deixa-me agradecer a ti e à doutora Carla Fernandes por este convite e também dar os parabéns à vossa equipa por o trabalho que vocês têm desenvolvido, que é fantástico. Muito obrigado, muito obrigado. Então, Vera, eu vou começar com a primeira pergunta assim, relacionada à designação. Qual é a designação correta para falar da população, não sei se é da terceira idade, população idosa? As coisas vão mudando, então acho importante saber de você que está por dentro, né, desse tópico. Olha, eu não gosto muito da designação idoso, mas e quando nós saímos da universidade, como tu disseste, eu fiz um mestrado em psicogerontologia e vinha muito com essa conotação também negativa e aí não gostava muito da palavra, mas depois quando nós vimos para as instituições é essa a palavra que mais se utiliza, portanto acabamos às vezes por utilizar, mas eu prefiro sempre a palavra sénior. Pode ser um adulto de idade avançada, se bem que numa conversa normal estás sempre a dizer adulto de idade avançada, é um bocadinho longo. Adultos mais velhos, pessoas mais velhas, eu prefiro mais estas designações, mas pode nada contra a palavra idoso. O problema são todos os mitos e estereótipos que há em torno da palavra velhice, da palavra idoso, mas se nós combatermos todas essas ideias erróneas que há acerca da velhice e do envelhecimento, se calhar a palavra idoso também passa a ser mais neutra, não é? Mas pessoalmente gosto mais de pessoas mais velhas, ou então séniores. Ok, ótimo. Ou adultos maiores em Espanha usa-se muito assim, adultos maiores, adultos mais velhos. Adultos maiores. Ok, engraçado que eu estava conversando com a coordenação do Mental e no Brasil o idoso é mais formal até do que o velho, né? Tem essa e eu achei curioso isso, né? Que elas trouxeram essa questão. E a partir de que idade podemos dizer que a tão chamada terceira idade, né? Ou tão chama, claro que é relativo, mas aqui a partir de que idade que podemos considerar assim terceira idade, população adulta maior, enfim. Sim, não, convencionou-se considerar os 65. Uhum. Agora, depende do que estamos a falar. Por exemplo, se for na área da intervenção das demências, há respostas especializadas na intervenção das demências que o público-alvo já são os 50 a mais. Está a aparecer cada vez mais a designação 50 a mais. Significa que uma pessoa com 50 anos é idosa? Não, de maneira nenhuma. Mas neste caso, se nós quisermos uma intervenção precoce nessa área, e quando há queixas de memória, estamos a considerar cada vez franjas mais novas. Agora, a palavra o idoso, se perguntar se calhar a alguma pessoa que tenha 65 anos ou mesmo 70, 75 anos, que tenha uma perfeita saúde mental, uma perfeita participação na comunidade, tenha uma vida normal como sempre teve, se calhar a palavra idoso não encaixa. Mas pronto, em termos gerais, para não complicarmos muito, é os 65 ainda que utilizamos. Acho que sim. Ok. Como mudou, né? As pessoas estão envelhecendo melhor, muito bem, pessoas de 80 anos com tudo, né? E fazendo muita coisa, 60, praticando esporte, 70. Isso é maravilhoso, né? Que nós podemos estar nessa fase, assim. Vera, quais são as principais atividades que vocês fazem no centro, né, Nossa Senhora do Carmo, para essa população? Olha, as nossas atividades de animação neste momento estão um bocadinho limitadas, né, devido à pandemia que estamos a atravessar. Durante muito tempo estiveram mesmo suspensas, já as retomámos com todas as precauções, mas não fazemos o que fazíamos antes da pandemia. Né? Nós temos a sorte de ter duas animadoras socioculturais a tempo inteiro, que são a Ana e a Raquel, que também fazem um trabalho excelente, e elas dinamizam muitas atividades. Se calhar como o tema da nossa conversa é até o Dia dos Avós,
posso dar alguns exemplos que elas faziam de atividades intergeracionais. Não sei se tem interesse, Roberto, posso-te falar um bocadinho disso. Interessante, nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas se quiser adiantar algo, já fica bom. Ok, então, as atividades que fazem no geral com os nossos utentes séniores são desde trabalhos manuais, atividades de estimulação cognitiva, elas também fazem bastante, atividades que promovam a atividade física, portanto fazem às vezes aulas de ginástica, fazem assim um bocadinho de atuações de dança, de música, é um bocadinho nesta base, neste momento em que estamos muito aqui fechados dentro do centro. Portanto, as saídas ao exterior com a animação foram retomadas há cerca de 15 dias, pouco mais. Também, portanto, é uma realidade completamente diferente. Neste momento é assim, é com os séniores de cada resposta social, nem estamos a fazer, a envolver séniores de diferentes respostas sociais nas atividades. Portanto, os utentes do nosso lar fazem atividades, as animadoras fazem atividades só com os utentes do lar, fazem atividades só com os utentes de centro de dia, mas pronto, numa situação normal nós temos saídas ao exterior, passeios, atividades culturais, temos tudo um pouco. Mas somos uma instituição privilegiada porque temos 2 animadoras socioculturais. Muito bom, muito bom. E desculpa eu não ter o conhecimento da instituição, mas eu gostaria de saber se é possível qualquer pessoa da terceira idade buscar essas atividades, buscar participar, ou é algo mais social? Assim? Estas atividades que nós temos são para os utentes. Nós temos 3 respostas sociais, temos o apoio domiciliário, temos o centro de dia e temos o lar. E, portanto, as pessoas que se inscrevem, por exemplo, no centro de dia, passam cá o dia connosco, das 8 às 5, fazem cá as refeições também, às vezes mesmo a higiene também é feita cá, e têm estas atividades de animação, tanto da parte da manhã como da parte da tarde. Portanto, numa situação normal, haveria atividades que envolvessem pessoas da comunidade, do exterior, atividades entre as 2 respostas sociais. Mas estamos... A pandemia mudou tudo. É inevitável falar, estamos num tempo muito diferente, com a pandemia, é tudo bastante diferente. E, no fundo, já estamos habituados, já parece que o normal é isto agora. Exatamente. Falando nisso, tem essa questão da inclusão virtual, né? A inclusão na internet, essa importância, como se diz, acho que é a inclusão virtual. Como é que você vê, vocês fazem algo com isso? O quanto é importante, né, eles se familiarizarem com esses novos meios? Sim, nós também temos muitas atividades que promovem essa inclusão digital. Basta estarmos nesta era em que as videochamadas, a toda hora nós fazemos videochamadas dos nossos utentes com os familiares que estão distantes. E fazemos muito isso, pronto. Agora, a inclusão digital, eu podia dizer que é o mais importante dos nossos séniores que temos aqui, no tipo de população que nós temos na nossa instituição, é mesmo isso, é permitir a comunicação com os familiares e com os amigos. Se falarmos de outro tipo de população que não a que está institucionalizada, nós sabemos que muitas vezes os séniores aí já utilizam as novas tecnologias para fazer novas aprendizagens, para ocuparem o tempo de forma lúdica. Até posso falar de outra experiência que tu não sabes, mas eu durante 4 anos até dei aulas de informática numa universidade sénior. Aí já era uma realidade totalmente diferente, não é? O público é diferente, a realidade é diferente. Mas nessa universidade sénior, que era a APO Sénior em Coimbra, nós tínhamos várias disciplinas que disponibilizávamos, desde a literatura portuguesa, história, psicologia, inglês também era muito procurado, francês, coro, por aí fora, e tínhamos a informática. E a disciplina que era mais procurada, mas de longe mesmo, era a informática. Para teres uma ideia, enquanto que uma turma de literatura portuguesa havia uma turma, tínhamos cerca de 10 turmas de informática. Pronto, para te mostrar que as próprias pessoas, portanto, os próprios séniores, sentiam esse apelo por aprender mais. E posso dizer também da experiência lá da APO Sénior, nós tínhamos as disciplinas ou por níveis ou mesmo por temas. Tínhamos muitas pessoas que queriam aprender só a internet. Na altura ainda usávamos só, já foi há 10 anos, é o Skype que se utilizava muito. Utilizávamos muito o Skype para as pessoas falarem com os familiares, aprender a fazer o IRS, mexer no Facebook, fazer blogs. Os blogs também estavam muito em voga. Depois tínhamos pessoas séniores que queriam só aprender Excel, só especializaste em Excel ou PowerPoint. Havia um bocadinho de tudo. Mas pronto, as próprias pessoas já sentiam este apelo.
Isto era há 10 anos, nós estávamos nesta era dos smartphones, que hoje em dia toda a gente tem smartphone, portanto também já estou um bocadinho afastada da realidade das universidades séniores, mas lá então eu tinha a perfeita noção como as pessoas queriam aprender mais e como fazia a diferença na qualidade de vida delas. Não sei, Roberto, se respondia à tua questão. Totalmente, totalmente. Hoje em dia, como é importante nós estarmos por dentro do que está acontecendo, desses gadgets aqui, né? Sim, sim, sim. Tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado muito positivo também. Eu acho que nos inclui, né, em muita coisa. É Sim, muito bom, assim. Vera, como você caracteriza o processo de envelhecimento aqui em Portugal? Como é que você enxerga isso? A população portuguesa está a envelhecer de uma forma saudável? É, como é que você enxerga? Como é que você vê isso? olha, então, se calhar um pouco agora quando fizeste esta pergunta sobre a inclusão digital, fiquei um bocadinho dividida como é que abordaria, porque é um bocadinho diferente. Consoante o tipo de séniores que temos, Uhum. assim as atividades que fazemos e o que eles procuram. E então, para te responder, se calhar fazia um pequeno enquadramento. Nós, na gerontologia, já há um tempo que distinguimos três tipos de envelhecimento. Há um envelhecimento dito normal, sem a ocorrência de doenças. Há um envelhecimento dito patológico, em que há patologias associadas. E depois há um envelhecimento bem-sucedido, que é aquele envelhecimento em que a pessoa não só consegue manter as suas capacidades, os seus recursos, como ainda os consegue desenvolver, consegue maximizá-los. E há muitas teorias, muitos modelos de desenvolvimento bem-sucedido. Eu acho que o mais importante é nós chamarmos a atenção que não há uma forma correta de envelhecer bem. Não é? E, portanto, este envelhecimento bem-sucedido que nós tanto falamos nestas últimas décadas pode ter, na prática, um significado muito diferente conforme a pessoa em questão. Por exemplo, para a Dona Joana, a envelhecer bem pode ser inscrever-se no centro-dia, passar o dia em atividades lúdicas, em convívio com outras pessoas. Está tudo certo com isso. Para a Dona Maria, envelhecer bem pode ser aproveitar os seus dias de reforma em casa, sozinha, a ler um bom livro, a beber o seu chá e está tudo bem com isso. Eu acho que é importante nós não tentarmos impor um certo estilo de vida ou uma certa forma correta de envelhecer, porque isso não existe, mas o nosso papel é mais de ajudar as pessoas a adotarem um estilo de vida que promova a sua felicidade pessoal. Portanto, se a tua questão é, de uma maneira geral, se as pessoas em Portugal estão a envelhecer bem, a minha resposta é que sim. Que em Portugal estamos a envelhecer bem, estamos a envelhecer cada vez melhor. Posso-te falar, há um livro que eu gosto muito, que é O Nova Velhice, do professor António Simões, que é um dos nomes maiores da gerontologia em Portugal. Ele lançou este livro em 2006, mas já foi há algum tempo. E já nessa altura, o professor António Simões demonstrava, através de resultados de investigações, como a atual geração de séniores já era mais saudável, era mais qualificada, era mais instruída e em como as próximas gerações o seriam cada vez mais, porque isto resulta um bocadinho da própria evolução social. E de facto é isso que nós vemos. Nós temos cada vez mais séniores que envelhecem bem, envelhecem de uma forma consciente, sabem bem o que é que devem fazer para melhorar a sua qualidade de vida, envelhecem de uma forma positiva. Mas depois temos o outro lado da medalha, que é agora aqui no Centro Social Nossa Senhora do Carmo, é com esse lado que eu lido e, portanto, também gosto de chamar a atenção, que é os séniores institucionalizados. Portanto, se tu me perguntares, as pessoas que estão em instituições envelhecem bem, infelizmente vou ter que dizer que não. Portanto, nestes séniores que nós temos nas instituições, nós vamos encontrar mais declínios físicos, mais declínios cognitivos, mais declínios na capacidade funcional. Portanto, aqui vai ser mais comum o tal envelhecimento patológico. Não é? Isso também é normal. Portanto, se as pessoas não tivessem algum problema, não procuravam as nossas instituições, continuavam em casa autónomas. Portanto, já nos procuram porque têm essas questões e depois já seria uma segunda discussão se a institucionalização vai acelerar mais as perdas. Portanto, já fica para outro dia. E então é um bocadinho isto. A grande questão também é que, ao contrário do que os estereótipos querem fazer crer, os séniores institucionalizados não representam a população sénior no geral. Os séniores institucionalizados são uma minoria. Portanto, a maior parte das pessoas vive na sua comunidade. Portanto, quando alguém pergunta, como tu perguntaste, e muito bem, estamos a envelhecer bem, estamos sim. Pode parecer estranho para quem conhece a realidade das instituições, portanto, estamos porque os séniores institucionalizados não representam a população idosa. Agora, os séniores que estão em instituições estão a envelhecer pior, estão a envelhecer com problemas de saúde física, com problemas de saúde mental, e eles, apesar de serem uma minoria, não podem ser esquecidos.
Portanto, dava-te as duas respostas, sim e não, conforme a população que estamos a falar, Roberto. Ok, muito obrigado. Me parece, assim, que o suporte social é muito importante, né? Muito. A pessoa ter, enfim, pessoas próximas, estar numa comunidade, família, me parece que isso... E você deve perceber isso muito forte, né? É, a rede de suporte, portanto, família, amigos, vizinhos, é um dos principais fatores que influencia positivamente a velhice. Portanto, pessoas que têm uma boa rede de suporte vivem uma velhice melhor, mais feliz, com mais qualidade de vida. Não é determinante, mais uma vez, né? Temos de ter muito cuidado, não é determinante, mas é um fator positivo, digamos que é um fator de proteção, como costumamos dizer. Ótimo. Vera, então, assim, voltando para os netos, né? Porque o Ser Mental trabalha com jovens, então a gente quer fazer essa Exatamente. para os jovens. Então, os netos, eles têm muito a aprender com as avós e vice-versa, né? Voltando para isso, gostaria que você falasse um pouco da sua experiência da importância dessa convivência, para ambos os lados e talvez até adicionar mais atividades que vocês realizam nesse sentido. Sim, nós já chegámos a fazer em 2019 uma atividade como ao jogo, uma atividade intergeracional. Que Eu fixe. já posso falar melhor sobre isso, mas olha, de uma maneira geral, as atividades, os encontros de gerações devem ser proveitosos para as duas partes. Mas pronto, eu sou uma apaixonada pela velhice e pelo envelhecimento e já há tanta gente que defende as crianças e os mais jovens, então vou aqui defender um bocadinho mais aqui este lado, das pessoas mais velhas. Eu acho que sim, olha, até podemos falar um bocadinho de outras coisas antes de dar opinião sobre as atividades em si. Eu acho que é muito importante nós combatermos o idadismo, combatermos, como estava a dizer ao início, os mitos e estereótipos que há das gerações mais novas em relação às gerações mais velhas. E se nós falarmos um bocadinho de história, aqui 1 ou 2 minutos, em mais de 2000 anos da história da nossa humanidade, os velhos eram muito valorizados, não é? Era muito raro chegar-se a uma velhice, portanto, quem é que envelhecia? Os privilegiados. Envelheciam reis, envelheciam sacerdotes, nobres. Para se chegar a uma certa idade, era preciso também ter um certo nível socioeconómico. Digamos que nessa altura, a idade era um critério de status social, que tinha este lado bom dos mais velhos serem respeitados pelas gerações mais novas. Mas depois mais um bocadinho de história, assim, no segundo, revoluções políticas, revoluções industriais, uma explosão demográfica, o envelhecimento global da população e chegamos a este cenário atual que na minha opinião é preocupante, não quero ser muito dramática, mas chegamos a uma altura em que os nossos séniores aqui nas sociedades ocidentais são vistos como um fardo, como um encargo social e não devia ser assim, portanto as pessoas mais velhas devem ser valorizadas por tudo o que já fizeram e por tudo o que ainda podem fazer. E então, a minha preocupação quando há atividades intergeracionais é que essas atividades, esses encontros de gerações, possa servir para que as gerações mais novas apreciem o valor da velhice. Eu acho isso muito importante. Aqui, atividades intergeracionais, não vou repetir muito a questão de que o Covid não temos neste momento, mas temos uma longa tradição de atividades intergeracionais que são dinamizadas pelas nossas duas animadoras, em que fazem, por exemplo, atividades de jardinagem, em que os séniores, os nossos utentes, preparam a terra e as crianças depois vão semear algo, salsa, coentro, por aí. Atividades, por exemplo, de culinária, portanto, os séniores ensinam os mais novos a cozinhar algo. Portanto, se for na altura da Páscoa, já fizemos, por exemplo, ensinar a fazer os folados. E acho que estas atividades podem ser muito importantes, mas às vezes mais do que as próprias atividades intergeracionais, que são boas e que nós, instituições, pouco mais podemos fazer do que isso, mas acho que fazia falta uma mudança mais profunda. Fazia falta, por exemplo, nós aprendermos na escola, desde pequeninos, aprendermos sobre o envelhecimento, porque a educação, a formação, a informação é que são a arma para combater tantos estereótipos errados, tantos estereótipos negativos sobre o envelhecimento, porque com o conhecimento científico nós destruiríamos logo mais de metade dos mitos. Essa, Roberto. Exatamente. A informação, né? E, no fundo, todos nós estamos a envelhecer, né? Todos nós estamos nesse processo.
para finalizar, assim, da minha parte, estamos no Dia dos Avós. Como você, qual é o papel dos avós no desenvolvimento dos seus netos ou dos jovens, né? Para mim foi muito importante, né? Eu acho que os avós têm um papel fundamental. E como é que você percebe isso? Eu acho que isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, e acho que as crianças que podem crescer com o apoio dos avós são umas privilegiadas por todos os motivos e mais alguns, quer dizer, que são pessoas que tiveram um percurso de vida, que têm tanto para ensinar, têm tanto amor para dar, portanto é um privilégio as crianças que podem crescer junto dos avós. Sabemos que na nossa sociedade também é muito assim, a maior parte das crianças vive longe dos avós, infelizmente, mas para quem pode, eu acho que é uma benção. É uma bênção, realmente. Ok. Ahn, então, parabéns aos avós, né? O Dia dos Avós. Dos avós, né? Nós que estamos nos assistir, enfim. E, Vera, tens mais algo que gostarias de falar? Algum outro ponto? Não, Roberto, acho que só agradecer-vos mais uma vez. Fala-se muito pouco de velhice, fala-se muito pouco de envelhecimento, e é bom surgirem estas oportunidades, ainda por cima com um projeto como o vosso que é dedicado mais aos mais jovens, mas terem tido essa sensibilidade, esse cuidado de nos convidar para falarmos um bocadinho aqui destes temas. Muito obrigada, Roberto, e muitos parabéns pelo teu trabalho. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço pela disponibilidade de poder trazer essas questões de uma forma tão clara, tão fácil para quem está assistindo, tão concisa também. Ok? E Então, Roberto, muito obrigado. Até uma próxima. Roberto